Oi, gente! Eu vim responder umas perguntinhas de vocês. Eu abri um box de perguntas no Instagram pra gente conversar sobre intuição, tarô, autoconhecimento, enfim, essas coisas todas que eu já falo. E aí, eu separei umas perguntas sobre intuição. Eu recebi muitas perguntas, muitas muito parecidas. Então, vim conversar sobre intuição com vocês. E aí, antes de começar a responder, eu acho que ia ser legal eu compartilhar com vocês como é que eu vejo a intuição primeiro, para contextualizar um pouco as minhas respostas. Então, para mim, a intuição, ela é algo muito antigo. Ela tá no universo, ela tá aí, por aí com a gente. E aí, escuta quem quer, acessa quem quer. Quem quer. E aí, para mim, a intuição, ela... Por exemplo, a arte, eu também penso que a arte é assim, eu acho que todo mundo tem um potencial intuitivo e criativo. Basta você explorar, é tipo um músculo, você tem que fortalecer esse músculo, senão você não acessa, senão você não entende, você não leva pra frente, você não desenvolve aquilo. Então, pra mim, a intuição, ela tá por aí, acessa quem quiser, umas pessoas não têm bem esse livre-arbítrio de não acessar. Eu, por exemplo, eu era muito doida de tanto que eu era intuitiva E eu acho que umas pessoas sentem mais, outras pessoas sentem menos, mas ela tá aí pra todo mundo. Então, todo mundo tem esse potencial. E aí, uma das perguntas é, como é que faz pra entender e se conectar com a sua intuição? E aí, começa a entrar um negócio bem... que eu gosto muito, eu vejo muito nos meus trabalhos com desenvolvimento, autodesenvolvimento e intuição, que eu faço acompanhamentos com as clientes. Pra mim, pra você, tanto a arte quanto a intuição, pra você acessar, desenvolver, botar ela pra fora, ela começa a passar por um lugarzinho nosso que a gente geralmente não... É uma sombrinha nossa. Então, pra ancorar essas duas energias que estão por aí, principalmente, mas voltando pra intuição, né, que é o tópico do vídeo, eu acho que é muito importante a gente se aceitar, a gente se entender, a gente... buscar autoconhecimento, a gente se exercer, colocar principalmente o que faz ser muito a gente assim pra fora, nossa singularidade, a gente tem que assumir ela e aceitar ela, principalmente com intuição e arte, que são tópicos muito meio que tabu ainda na nossa sociedade. O artista é o pobre, o artista é o que não vai fazer nada da vida, o intuitivo é o maluco, é o lunático, então tem muito tabu ainda em cima desses dois elementos. Então, eu falo muito da arte aqui também, porque pra mim a intuição e a arte, elas se somam muito, elas andam muito juntas. Inclusive, um dos exercícios que eu sempre passo para estimular a intuição é mexer com a arte. Então, a intuição, pra você primeiro, então, né, pra você entender e se conectar, cara, você tem que se conectar com você tem que entender você. Pra mim, a intuição e o autoconhecimento, eles são inseparáveis, assim. Porque, inclusive, uma das perguntas aqui é como saber se ela é nóia ou é intuição. Você só sabe se algo é nóia quando você nóia menos quando você se conhece mais. E a intuição, imagina, é algo que vem do além. Não tem nenhuma comprovação científica, não tem nada que te conta por que você está intuindo o que você está intuindo, sabendo o que ninguém te disse, ouvindo o que ninguém está falando, vendo o que ninguém está vendo. Não tem nada racional que te ajuda, né, a explicar isso que você está sabendo. Então só pode ser maluquice da sua cabeça, só pode ser nóia. Então, a primeira coisa para mim, como fazer para entender a sua intuição, é entender você. Porque entendendo você, você vai começar a entender aonde que a sua intuição, essa conexão acontece. É no seu corpo, é com o seu corpo, é pintando, é tocando num tarô, é tocando na mão da outra pessoa. Como é que isso acontece? Você precisa se conhecer primeiro e você precisa experimentar. Essa é a resposta da segunda pergunta também. Como ter certeza da minha intuição? A gente cresceu num mundo extremamente racional, que valoriza coisas racionais, estruturais, que valoriza esse começo, meio e fim, como, onde, quando, porquê, tem que fazer assim, método, pragmatismo. A gente nasceu nesse mundo. E qualquer coisa que foge desse mundo é visto meio que com olhos de dúvida ou com olhos estranhos, assim. Então, se a gente nasceu nesse mundo racional e a intuição, ela não é racional, pelo menos num primeiro momento, ela não tem como, é muito doido,
você tem que botar ela na prática. Se você não botar na prática a vozinha que fala na sua cabeça, se você não ouvir a vozinha, porque ela fala baixinho, 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 baixinho. Se você quiser, você escuta. E se você não quiser, ela não vai falar 2 vezes, 3, 4. Ela vai ficar ali, bem quietinha. Ela é respeitosa na maioria das vezes, ela é quieta. Então, se você não fizer força para diminuir essa voz do racional e ouvir a sua voz intuitiva e botar ela na prática, você não vai receber um feedback da realidade de que a sua intuição estava certa. E aí você não vai confiar nela nunca mesmo, porque tu não botou na prática. Você não testou para ver se ia dar certo. Então, minha primeira dica, testem a intuição de vocês. Na verdade, a primeira dica é escutem. A segunda dica é testem. Se vocês não testarem, vocês não vão ter um arsenal de feedbacks positivos de tipo, nossa, realmente, caralho, todas essas vezes deu certo para mim, então eu vou continuar testando. E para mim, outra coisa muito importante para confiar mais na intuição é você... Meu Deus, esqueci o que eu ia falar. Cortei total o fluxo, esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei o que eu ia falar. Tenho 2 vozes na nossa cabeça e elas são bem diferentes. Então, vamos diferenciar aí o que é a voz da intuição e o que é a voz do ego, o que é a voz da noia, o que é a voz da... sei lá do que é que tem dentro da gente. A voz da intuição, ela é calma, ela é doce, normalmente ela respeita o seu espaço, normalmente ela respeita o seu espaço. Tem gente que obviamente sente tudo muito, que é algo assim muito descontrolado, muito desestruturador. Então, tirando esses casos, a intuição ela é respeitosa. E aí, a voz do ego, ela não é respeitosa. Geralmente é tipo assim, tô jogando tarô pra alguém, tô atendendo. Caralho, você é louca, hein? Você vai falar isso pra cliente, você é maluca. Nossa, mas com certeza você vai errar. Mas vai lá, se tu quiser ir, vai. Mas você vai estar errado, com certeza. A voz do ego, ela diminui, ela pesa, ela não é construtiva pra gente. Então, no meu workshop, eu sempre pego no pé de vocês, na minha jornada de tarô intuitivo. Cara, tá sentindo? Bota pra fora. Essa é a única regra do curso. Põe pra fora, porque se tu não pôr pra fora, você não vai vencer essa vozinha do ego. E aí, então, noia e intuição, né? E como estimular e desenvolver a intuição. Então, pra mim, quando você entende como é que ela fala com você, o que acontece, fica mais fácil de você estimular. Tem gente que se sente muito, muito intuitiva jogando tarô. Tem gente que sente que a intuição fala muito, muito, muito quando a pessoa tá pintando. Então, entendam em quais... Às vezes é uma hora do dia que a sua intuição vem mais. Às vezes é quando você tá num tal lugar. Às vezes é quando você tá num tal lugar interno e não externo. Às vezes é quando você tá com, sei lá, uma ferramenta na mão, um tarô na mão, um pincel na mão. Tem que fazer testem tudo. É assim que vocês vão conhecer a intuição de vocês. Então, noia e intuição. Pra mim, a noia, ela entra nesse lugar do ego, assim, o ego, ele sempre vai pesar, ele sempre vai criticar, ele vai diminuir, né, o ego não saudável, ele vai diminuir o outro, ele vai diminuir você, ele vai julgar na hora que você estiver atendendo alguém, esse é o ego. A intuição não faz isso, a intuição vem do coração, ela abraça, são energias completamente diferentes. Comecem a perceber quando que a energia da noia, do ego tá presente, que ela esmaga o coração, e quando que a energia da intuição está presente, que ela não esmaga, ela abraça. Então, assim, essa é minha contribuição com as respostas dentro do que eu sei para vocês. E é isso.